Um professor desse, ele merece todas as honras da casa. Eu disse, parabéns, professor. Eu mesma vou acompanhar os alunos, ou eu procuro o coordenador, alguém para ir, mas você não deve realmente deixar seus alunos lá esperando. Se você marcou essa recuperação para hoje à tarde, você tem que fazer essa recuperação. Então, ele poderia muito bem priorizar a escola particular, mas ele está agindo com ética. Precisamos de ética. Então, eu não posso priorizar uma escola em detrimento à outra. Meu horário à tarde é na escola pública, então eu vou para a pública. Então, o que fica aqui, eu gostaria de deixar esse apelo para os professores. Vocês não têm dedicação exclusiva. Quem tem dedicação exclusiva são os diretores de escola pública. Eles já ganham um percentual a mais para dedicação exclusiva. Porém, os professores não têm esse percentual a mais para ficar apenas na escola pública. Eles não recebem esse percentual a mais. Por isso que eles podem ir para outra escola. Agora, eles precisam ter compromisso político. Porque aqui na escola particular eu dou uma aula bem dada, eu aproveito 50 minutos de aula com conteúdo e motivando os alunos, e na pública eu sento, eu não levanto, eu pego o meu celular e eu fico lá. Uma coisa também, lá no Magnus, você pegar um celular e deixar uma turma observando você com o celular, se eu realmente perceber isso, o professor é demitido. Porque ele tem 28, 30 alunos esperando pela aula dele. Eu vou pagar pelaquela aula. Então, como é que eu vejo o meu professor lá sentado com o celular na mão? Então, a pergunta, o que fica, o questionamento que fica é esse. O professor de escola pública e de particular podem sim caminhar juntos, desde que eles tenham compromisso político, compromisso social. Então não é, de fato, não é a questão do vínculo que, né, não é o vínculo que, de fato, incomoda, mas, de fato, o que incomoda é a falta de responsabilidade, o que compromete. A falta de responsabilidade na escola pública. Tem professores que ficam lá sentados, ou então ele inventa de fazer a chamada, como na escola pública tem 38 alunos, chamando de um por um, Leonaí, colocando um pontinho. A aula são 50 minutos, o nome desse professor é professor Pontinho. Ele adora só colocar pontinho no diário. E ele não deu a aula. Terminaram 50 minutos, ele não apresentou um conteúdo novo, ele não participou da vida do aluno, porque realmente ele deveria ter trazido alguma coisa naqueles 50 minutos. Ele é pago para isso. E a escola pública, eu acompanhei professores que faltavam um mês de aula. O contra-cheque dele está lá com o dinheiro do mesmo jeito, não. Onde já se viu você não dar uma aula e chegar no final do ano, colocar a média no diário, porque o aluno não teve aula, coloca-se a média 5, Leandro, porque ele não viu nenhuma aula de história, e repetiu a média 5 em todos os alunos. Sinceramente, eu assisti essa cena na escola pública, mas até hoje eu fico indignada com isso. Porque na nossa época, no Murilo Braga, quando eu saí daquela escola, eu jamais lembro de uma cena como essa. Um coordenador coloca a média 5 para todos os alunos, porque o professor não foi dar aula. E ele não teve o contra-cheque suspenso, nem um mês. E quando eu pedia para a direção tomar uma providência, pelo amor de Deus, é um mau exemplo para os outros. Se esse professor não dá aula o ano todo e ninguém suspende o contra-cheque dele, outros vão imitar, porque realmente os bons exemplos arrastam. Imagine os ruins. E aí, teve uma época que realmente suspenderam o contra-cheque desse professor. Ele recorreu às autoridades governamentais. Voltou o dinheiro dele do mesmo jeito e ele continuou sem dar aula. Então, o que falta na escola pública? Tem que se organizar. Você é pago para dar sua aula, você tem que dar sua aula. Senão você vai sofrer punição. O diretor recebe uma gratificação por exclusividade. Tem que os professores, os alunos, observarem também o diretor. Porque realmente o diretor, muitos diretores, eles não sabem nem redigir um ofício. É lá também no celular. Leonardo, eu sou um líder. Eu tenho que dar bom exemplo. Eu não posso ficar no meu gabinete no ar-condicionado, lá no seu celular, em berço esplêndido, e a escola, os alunos lá sem aula, nada, riscando carteira, daquele jeito. Não pode, no primeiro risco de uma carteira, você tem que tomar uma providência, para que outros não risquem também. Aquele aluno que riscou,
é a punição por reciprocidade. Você vai apagar, você tem que deixar a carteira do mesmo jeito que você encontrou. Se você não deixar, o pai ou a mãe é o responsável. Tem que deixar a carteira do mesmo jeito. E aí teve um dia que lá no Magnus, o pai chegou e o aluno estava lavando a calçada. Ele queria tirar o aluno, porque o filho dele ele não colocou no Magnus para lavar a calçada. Só que, Leonor, ele levou 6 ovos, meia dúzia de ovos, e foi comemorar o aniversário. Quer dizer, quebrou os 6 ovos na calçada, sujou a calçada toda, farinha de trigo. Então, eu apliquei a punição por reciprocidade. Além disso, você usou 6 ovos com tanta gente passando fome e você estragou os 6 ovos. Lá no Magnus tem que ter um questionamento sobre isso. Então, enquanto pessoas passam fome, eu vou e compro 6 ovos para colocar na cabeça do outro. E a punição foi limpar a calçada, lavar, do jeito que você encontrou. E o pai achou ruim. Então, esse tipo de aluno provavelmente não fica no Magnus. Porque se vai para aquela escola, sabe que lá tem valores, tem respeito, tem que o lema do Magnus é cuidar do eu, do outro e do meio ambiente. Você não cuidou do meio ambiente e você não cuidou do outro. Então, 2 valores que você não cumpriu, você vai ser punido. Então, realmente, eles quando entram, eu digo, é esse o lema daqui. Seu filho vai, não, ele está pronto, nós vamos seguir esses valores. Então, a maioria dos pais que realmente aceita essa proposta de cuidar de si, do outro e do meio ambiente, estudar, média 7, na prova final a média cai para 6, porque também média 7 exige de todos, é demais, ela cai para 6, e daí pronto. Então os pais que colocam lá já sabem, será exigido do seu filho estudo, pontualidade, ele tem que ter uma identidade, usar o uniforme, ele tem que ser exemplo. Se ele não for exemplo, porque o Magnus é de origem latina e quer dizer grande, potente, majestoso, na arte de educar e de aprender. Eu vi a palavra magnitude, né? Magnitude, que vem de grande. Então, se você realmente não quer valores, eu primo muito pelos valores. Eu falo, não, valores. Respeito, justiça, amizade, solidariedade. Os pais devem trabalhar esses valores. E o Magnus continua. Ô Marieta, a sua experiência de escola pública contribuiu para que fosse, de fato, gerisse com tanta propriedade a escola particular? Leona, realmente eu recebi muitos exemplos bons na escola pública, de pontualidade, mas poucos, né? Poucos professores tiveram realmente a capacidade de ser mestre. Então, na escola pública, o que ficou para mim foi esse desejo de organizar a escola pública. Tanto é que eu fiz realmente um concurso para ser gestora de escola pública. Eu tinha esse desejo porque eu perdi minhas cordas vocais após 18 anos de sala de aula. Eu fiquei sem falar, oi, bom dia, eu não falava. Eu fiquei completamente sem voz. Eu dava muitas aulas, 55 aulas, tanto na pública como na particular. Então foram muitas aulas. E eu fiquei realmente sem poder falar. E aí surgiu, né, o concurso para diretor de escola pública, gestão democrática, organizar a escola, e eu acreditei nisso. Estudei muito e passei no concurso. Somente 2 professores passaram aqui na época, que fui eu e a Cássia ainda chegou a ser gestora da escola do Murilo Braga. Eu fui aluno da Cássia, a Cássia foi diretora, 2005, sim, 2003. 2003. Eu e a Cássia, nós passamos aqui em Itabaiana como gestora, para assumir uma escola, como direção de escola. Só que quando fui assumir alguns deuses do Olimpo, os poderosos daqui de Itabaiana, a proposta era eu tinha que agitar bandeira em comícios. Mas eu passei no concurso. Como é que eu vou ter que agitar uma bandeira? O meu compromisso não é com isso. O meu compromisso é com a sala de aula e com a escola. Eu preciso organizar a escola. E eu queria ver se realmente eu conseguia organizar essa escola e realmente os alunos terem uma aprendizagem significativa. Só que eu nunca entrei. Como prêmio de consolo, eu fui convidada a ir para a DR3, porque eu estava sem voz, eu não falava, Leonardo. Eu me operei das cordas vocais e eu fiquei afastada da sala de aula, 18 anos, manhã e tarde, noite, dando aula. Realmente acabou meu instrumento de trabalho, a voz. Aí quando você pensou em construir, de fato, o Colégio Magnus? Quando os poderosos, os deuses do Olimpo, disseram que eu tinha que agitar a bandeira. Eu disse, foi bom. Eu vou construir uma escola, como eu penso que vai dar certo,
E eu não vou mais querer ir para a escola pública como gestora, já que não foi permitido de forma democrática, porque era de forma democrática, eu passei no concurso. Então, somente 2 pessoas, eu estava ansiosa para ir para a escola pública. E eu penso que eu faria um bom trabalho na escola pública. Só que eu não queria depender de político nenhum. O professor não deu a aula, ele não pode receber. Ele passou um mês sem dar aula, como é que ele vai receber? Como é que pode uma coisa dessa? Então, eu queria organizar uma escola pública, assim, uma escola modelo, uma escola referencial. E acabar com esse protecionismo, Protecionismo, né? Eu sonhava com isso. Não me deram permissão para isso, aí foi quando eu disse, eu não tenho mais cordas vocais, o que eu sei fazer é dar aula, eu amo a escola, então eu vou ter que pensar em outra coisa. Aí fui para a DR, fiquei alguns anos lá, 4 anos eu fiquei na DR, só que a Diretoria Regional de Ensino, ela já traz lá no de Aracaju projetos prontos. E os técnicos vão para a escola para os professores aplicarem. E tem uma rejeição muito grande, porque os professores não participaram da elaboração do projeto. Eles só vão para a execução do projeto. E aí eu percebia que não dava certo. O professor a equipe tem que sentar, elaborar, planejar e executar. E não pegar projetos prontos da sede, como vem. Então, eu não me realizei tanto por conta disso. Eu precisava participar da elaboração do projeto com os professores, ouvindo as ideias e vendo o que era que dava para colocar em prática conforme aquele espaço. Então, não me realizei tanto. Aí voltei para a escola pública, que foi a escola estadual Vicente Machado Menezes, a qual eu tenho muito carinho, Leona, e eu não queria vê-la desmoronar, acabar, extinguir a escola Vicente Machado Menezes. Por isso que eu peço a Daniela, a diretora da DR3, às autoridades governamentais, aos deputados, que nos ajudem a construir as 2 salas na escola Esteves de Freitas, porque nós precisamos dessas 2 salas. A escola estadual Vicente Machado Menezes, ela tem do 6º ano ao 9º, então não dá para colocar todas as séries lá nessa escola. Então, para construir essas 2 salas assim rapidinho, eu penso que só precisa de bom senso e boa vontade. Porque os professores foram me pedir ajuda. Marieta, você fez parte dessa escola. Vamos ajudar, não deixar acabar. Realmente, quando é escola pública, eu tenho o maior sonho de vê-la organizada. Se precisar até colocar blocos lá, botar a mão na massa. Vai ajudar. Eu vou ajudar, posso dispor um pedreiro para lá. Mas assim, eu queria realmente que quando começasse as aulas, tivesse tudo pronto. Para não começar as aulas, a escola já está perdendo aluno, como muitos alunos já foram para a rede municipal por conta dessas greves. Então, nós não podemos começar o ano letivo em abril, em maio. Gente, onde está o compromisso político com a escola, com o conhecimento, com os alunos, com os pais? Eu deixo aqui esse apelo, gente. Vamos ajudar as escolas públicas, vamos dar um exemplo. Se é 50 minutos de aula, você tem que usar esses 50 minutos de forma inteligente, de forma criativa. Não perder 5 minutos. Se a aula começa às 7, não é 7h05, é 7. 5 minutos faz muita diferença na vida do aluno. Você já pode contar uma história, já pode educar aquela criança, já pode usar para dar um abraço, para a afetividade. Porque, como diz Gabriel Chalita, educação e afeto tem que fazer parte do afeto, tem que ser amável com os alunos. Fica aqui esse apelo, gente, compromisso político, respeito, seriedade, porque realmente um mestre tem que ser um puxa-fila da humanidade. Marieta, a respeito do prêmio que a senhora recebeu, como a senhora recebeu, qual o sentimento ao receber esse prêmio tão expressivo, essa homenagem pelos 70 anos do Colégio Murilo Braga, pela Assembleia Legislativa de Sergipe? Eu me sinto realmente privilegiada. Penso que outros professores poderiam ter recebido, que fizeram passaram mais tempo, né? Lá, né, Leonardo? A minha passagem por lá foi realmente relâmpago, foi muito rápida, porque, como eu disse, eu não tinha um nível universitário. Por isso que eu realmente não gostaria de ficar lá por conta disso. Eu queria fazer um projeto sério lá no Murilo, mas aí eu senti que eu tinha que estudar para isso. O universo do Murilo é muito grande, entendeu? Então, quando eu me vi lá no dia 29, terça-feira, lá naquela assembleia, com meus mestres, professor Ribas, professor de História, me parabenizando, e Lourdes, seu Mozart, tantos mestres que estavam lá junto comigo,
lembrando dessas reminiscências, eu me senti honrada, privilegiada, dizer que vale a pena todo o esforço, todo o trabalho que nós fizemos em prol da criança, do aluno. Vale a pena, gente. Por isso, eu recebo esse prêmio, mas eu divido esse prêmio com todos os professores entusiasmados. Aqueles professores que realmente fazem vibrar o coração de uma criança para o aprendizado. Então, se você chega na sala de aula com entusiasmo, com vida, com emoção, com alegria, não se deve mostrar o mundo a uma criança com tristeza. A criança é alegre por natureza. Então, mostre o mundo à criança com alegria. E os pais também devem mostrar o mundo assim. O mundo bonito, o mundo colorido, o mundo amável. Então, façam isso, professores. Cheguem na sala de aula com um sorriso nos lábios e com o coração cheio de gratidão a Deus por você ter o seu trabalho. Você recebe bem, professor, para dar aquela aula. Então, faça jus ao seu salário, ao seu trabalho e contribua com uma sociedade melhor. Nós esperamos isso de você, mestre. Marieta, o Colégio MAGNUS ele oferece até o terceiro ano? Em 2020 nós temos o terceiro ano do ensino médio. Até então nós estamos fazendo o Enem como treineiros, apenas para treinar. 2 anos fazendo Enem para treinar. E em 2020 o Enem será para valer. Realmente nossos alunos estão se preparando, estamos numa maratona, porque é uma maratona realmente o Enem, e nós precisamos preparar nossos alunos. E eles estão muito engajados. O ensino médio foi realmente uma surpresa maravilhosa para mim. Eles se engajaram na música, no violino, violão, o esporte. Eu tenho um professor lá, o professor Denis, que é o coordenador de esportes. Até para Santa Catarina nós passamos 15 dias lá, receber um prêmio em Blumenau. E penso que é isso que faz a escola crescer, o esporte, a arte, em seus vários aspectos, a plástica, a música, a dança, e o conhecimento que é levado a sério lá. E o professor amável, porque os professores são os pilares de uma boa escola. Eles abrem portas, os professores, mas o aluno precisa querer entrar. Porque o professor abre a porta, o aluno não quer entrar. Então, se eu tenho um mestre abrindo a porta, dando exemplo com um sorriso afável... É o afeto, né? É o afeto, o aluno vai querer entrar. Então, que